aí alguns vereadores do Estado e gostaríamos de requerer essas áreas, porque, inclusive, estaremos fazendo um acampamento aqui e pretendemos estar reunindo 1000 famílias. Aqui eles devem ao governo estadual? Isso. Posso ficar com isso aqui? Tem como tirar uma cópia? Tem. Tá, mas aí, olha só, isso aqui, ó, eu vou dar um recebido aqui, mas a Jo sobe, cadastra no Sisdoc, tá? E aí, já cadastra com isso aqui, ó, junto, tá? Então, tira a cópia, né? Tira a cópia disso aqui, aí cadastra. Então, primeiramente, boa tarde, senhores e senhoras, representantes aí que tanto faz um trabalho, de certa forma a gente entende árduo, mas correto. E o processo de reforma agrária, por a gente saber que é um processo que não é tão simples, a gente precisa de uma sinceridade e responsabilidade no que é feito. Mas a gente gostaria de fazer algumas perguntas relacionadas à função do INCRA. Então, elaboremos 10 perguntas, e essas perguntas seriam: qual seria o objetivo hoje do INCRA quanto à reforma agrária do Estado e a nível de país, e as previsões sobre o processo de desenvolvimento? Hoje o INCRA tem 2 missões prioritárias, sem prejuízo das outras missões. Uma delas, que é determinada pela Presidência da República, é a titulação de assentamentos. Na titulação de assentamentos, há a regularização de uma série de pendências. Aqueles que não puderem ser regularizados, que evidentemente não forem trabalhadores da terra, que ocupam esses espaços como chácaras de lazer, esses serão removidos e o espaço que surgir será obrigatoriamente preenchido com acampados, sabidamente acampados, registradamente acampados. É a nossa prioridade dentro do que dispõe a lei. A segunda prioridade é uma prioridade do presidente do INCRA, Leonardo Góes, que é a obtenção de terras para a implantação de assentamentos. Então, nesse ponto, nós temos uma grande equipe cuidando de titulação de assentamentos e uma grande equipe cuidando de obtenção de terras. E nós agora vamos buscar obter terras de todas as formas. Além das 13 vistorias planejadas para 2017, nós aceitamos vistorias extraordinárias se alguém apresentar um imóvel que vale a pena para a reforma agrária. Nós também vamos buscar obter terras por adjudicação e estamos incentivando que os proprietários compareçam ao INCRA e façam uma oferta de bons imóveis. Então, hoje nós podemos dizer que para 2017 são 2 prioridades: titulação de assentamentos e obtenção de terra para implantação de novos assentamentos. Nós também teríamos uma pergunta: como se as organizações e as suas funções especiais, como as ligas camponesas urbanas do Brasil, como o INCRA vê as organizações sociais no modo geral, e hoje a proposta das ligas camponesas urbanas dentro de uma busca por reforma agrária, que a gente sabe que ainda ela está muito longe disso, né? A reforma agrária não se trata de simplesmente obtenção de terra, redistribuição de terra, é um complexo muito mais além. Voltado também um pouco em cima das tuas respostas sobre o Plano Nacional do INCRA, mas assim, qual que é a visão quando se trata de movimentos sociais e suas ações, e talvez como a proposta das ligas camponesas, que tem o pleno objetivo de buscar paz, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Como o INCRA vê isso, falando do Estado do Paraná hoje, né, no Estado? Né? Perfeito. Nós entendemos que todas as organizações, os organismos, os movimentos sociais, as entidades representativas dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra são essenciais para a reforma agrária, para a evolução da questão do campo. É possível dizer que os movimentos sociais preenchem a própria razão de existir do INCRA, que é graças a essa mobilização que você consegue enxergar a verdadeira
a demanda real, humana, sobre terra, sobre propriedade, sobre uso da terra no nosso país. Em relação às ligas, da minha parte é só satisfação. Nós tivemos aqui a felicidade de termos recebido todos os movimentos e entidades representativas de trabalhadores sem terra do Estado do Paraná. Continuamos a receber todo o tempo. Nós aqui, se precisar, nós usamos a agenda para poder receber. E a forma como as ligas camponesas trabalham a questão da terra, com diálogo, com perseverança, com dedicação, com compartilhamento de informações, eu vejo que é a maneira mais construtiva de alcançar resultados efetivos. Então eu diria que é um destaque essa capacidade que tem as ligas camponesas de se apresentarem com diálogo e, como segunda grande qualidade, perseverar na luta de forma muito permanente, de forma muito efetiva. Isso é muito bom. Até porque a gente também, enquanto movimento social, Ligas Camponesas Urbanas do Brasil, a gente tem a mesma retratação quando se fala de um projeto de desenvolvimento sustentável, quando se fala na importância que a natureza tem, e quando se fala em humanidade, o que é ser humano, o que é ter amor ao próximo, buscar a paz, o que é ser fraterno. Então, eu acho que a junção de tudo isso é a junção mais importante que trará soberania, não só alimentar, mas a qualidade de vida. Até nós acreditávamos que os efeitos do agronegócio, acreditamos que o efeito do agronegócio, se não pensado e se não mudado, relacionado a tudo isso, eu não sei até que ponto a humanidade permanecerá, porque já não está existindo mais abelhas. E aí nós estamos percebendo que a polinização das plantas não está acontecendo. E acredito que a agricultura familiar, dentro de um projeto de desenvolvimento sustentável, ele vai ser um plano para a nação, talvez para o nosso país. Nós estamos falando do Estado, mas acreditamos que a reforma agrária ela vai muito mais além disso, mas na busca de uma sinceridade mais fraterna, mais sincera. A gente também gostaria de fazer uma pergunta relacionada a questões de recursos. Quais seriam os recursos ou projetos disponíveis, né, para fazermos acesso ao desenvolvimento de assentamentos? Que a gente fala um pouco assim, a massa em si, o nosso povo questiona, mas nós temos tal recurso, mas qual que são as vias para isso, né? Quais são os projetos disponíveis tanto para a área de assentamento e se é possível ainda quando acampado, de uma forma que as famílias possam sim interagir, trabalhar e tentar mostrar uma outra realidade, que acampamento não é coisa de baderneiro. Acampamento é uma coisa sincera, que é uma questão social, que se ela tivesse condições de trabalho digno e fraterno, elas não precisariam se colocar nas condições que estão e talvez mudaria o quadro pensante a respeito dessas famílias. Então, assim, a questão dos projetos, a gente gostaria de saber da parte do INCRA, como seria. Em relação a assentamentos, nós podemos dizer que temos 3 momentos. Um deles é a implantação. Para a implantação de assentamentos, nós precisamos antes ter a obtenção de terras. Eu tenho dito, nessas mais de 3 décadas de serviço público, que na administração pública a grande verdade é que não faltam recursos, faltam bons projetos. Somente quando você apresenta bons projetos, bem planejados, bem estruturados, é que os recursos aparecem. Isso é absolutamente natural. A maior parte dos recursos, eles se perdem e boa parte retorna para os cofres públicos exatamente pela falta de execução. Então não há bons projetos, não há condição de execução desses recursos. Então eu acredito e vejo que nós temos recursos, precisamos apresentar projetos